Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar em primeiro lugar os senhores Presidentes da Câmara de Lisboa e de Faro e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa permitir-me um cumprimento particular ao Sr. Presidente da Câmara de Faro, não apenas pela feliz circunstância de ser meu amigo, como também por ser Presidente da Câmara do meu Conselho. O PSD entende a figura do alojamento local de forma muito virtuosa e, portanto, em relação àquilo que os senhores Presidentes tiveram a ocasião de afirmar, nós subscrevemos integralmente. Em primeiro lugar, porque o alojamento local foi um instrumento decisivo para combater a economia informal, mas também foi, como o Sr. Presidente da Câmara de Faro salientou, e bem, um instrumento relevante para assegurar o fortalecimento da oferta. Ou seja, com o alojamento local, nós temos regras mínimas, regras essas que elevam a qualidade da oferta e, dessa forma, se constituem como um reforço das condições de sucesso do turismo nacional. Para além disso, o alojamento local encerra outra particularidade, e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa também o acentuou de forma feliz. É que o alojamento local obedece a uma evolução do perfil do turista e que necessitou de modos alternativos de alojamento para satisfazer as suas necessidades. Ou seja, sem alojamento local em Portugal e, portanto, subscrevendo as propostas que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram, nós não poderíamos assegurar a satisfação de um conjunto de necessidades e, dessa forma, obviamente, que se registaria uma perda significativa de valor, perda essa que seria muito substancial pela simples razão que o alojamento local é um dos fenómenos mais meritórios que se verificou desde 2014 e ajuda de forma relevante a explicar a recuperação económica que o país tem registado ao longo dos últimos anos. Por exemplo, em 2016 o PIB cresceu 1,6%, desses 1,6%, 30% foi explicado de forma direta pelo turismo e o fenómeno de maior significado no quadro turístico ao longo dos últimos 4 anos foi o fenómeno do alojamento local, que passou dos 8.000 registros em 2014 para os 62.000 registros em 2018. E, portanto, isso, obviamente, significou dinamização económica, reabilitação urbana, enfim, durante anos a fio o Estado sempre fez grandes proclamações a respeito da reabilitação urbana, mas, de facto, um conjunto de instrumentos que ficaram na esfera de disponibilidade dos privados, designadamente o alojamento local e outros, foram uma força muito mais poderosa e arrebatadora para a recuperação desses centros urbanos degradados e acentuados processos de desertificação, abandono, em que só as pessoas idosas, muitas vezes, por não terem alternativas, permaneciam para garantir esse êxito que oferece condições de competitividade às cidades. A nossa posição é no sentido de respeitar o património do alojamento local e, portanto, todas as propostas que visem aperfeiçoar o regime, não desfigurá-lo, são propostas que, a nosso ver, merecem toda a atenção. Mas aqui quero fazer uma distinção que eu julgo da maior importância. É que as propostas que deram origem a este trabalho na especialidade e que foram apresentadas pelas forças políticas que atrás citei, não respeitam esta visão de aceitação do alojamento local. Porque todas elas, embora reconheçam o papel que o alojamento local teve, todas elas a serem aplicadas, obviamente, que degenerariam num grande retrocesso e que nos conduziriam a um tempo pré-alojamento local. E se, por exemplo, no caso do Algarve e de outras zonas estivais, o pré-alojamento local significaria o regresso à ilegalidade, no caso, por exemplo, de Lisboa ao Porto, tal, porventura, significaria o desaparecimento da atividade económica com perdas ainda mais significativas do que aquelas que resultariam em zonas balneares e que, pela natureza das coisas, o alojamento local já existe há muitos e muitos anos, em termos que nós duramente censurámos durante anos a fio, porque entendíamos que era absolutamente necessário haver uma moldura regulamentar que permitisse garantir o registro desses imóveis. E, portanto, as questões que quero colocar prendem-se essencialmente com o seguinte. Foi aqui dito que
há diferenças de natureza quantitativa e qualitativa. Obviamente que acho que depois do conjunto vastíssimo de audições que fizemos, já todos compreendemos que o caso de Lisboa ou do Porto, e de alguns aspectos particulares de Lisboa ou do Porto, é dramaticamente diferente do resto do país e, portanto, a legislação não poderia bem, de forma minimamente segura e confiável, tratar todos esses aspectos sem que essa mediação viesse a ser concretizada pelas câmaras municipais. A única forma de termos leis gerais e abstratas e que possam permitir regular o alojamento local nos termos que se entenderem e tratar das questões da intensidade turística e coordená-las com outras questões. Aliás, essas questões são tratadas nos PDMs e, portanto, podemos dizer, no fundo, que se tratamos de um conjunto de fins nos PDMs e do ordenamento do território, mal seria se não se entendesse, a partir do momento em que o fenómeno tem largo significado, que às câmaras municipais também não poderia caber este privilégio. Eu queria colocar aqui 3 questões muito sucintas. Primeiro, se o entendimento de permitir às câmaras fazerem regulamentos, se no entender dos senhores presidentes, tal deveria enquadrar também o atual regime procedimental, ou seja, se sim ou não em relação à questão da comunicação prévia. É que, do meu ponto de vista, a comunicação prévia é algo que deve ser preservado. O requerente verifica o cumprimento de um conjunto de regras, se elas estiverem cumpridas, então cabe às entidades fiscalizadoras aferirem em que medidas estão ou não e tomarem as medidas de modo a garantir e exigir o seu cumprimento. Este é um primeiro aspecto. Depois, do ponto de vista desse eventual regulamento que as câmaras poderiam fazer aprovar nas respectivas assembleias municipais, se essas unidades territoriais seriam freguesias ou, porventura, se poderia enquadrar num regime semelhante àquele que o Sr. Presidente da Câmara de Faro falou há pouco, por exemplo, das ARU, ou seja, em que se definiam unidades territoriais de menor dimensão, porque se entendia que essas unidades territoriais, um bairro ou qualquer outra zona, em face das suas particularidades, mereceriam uma atenção particular e, por via disso, poderia beneficiar desse tratamento. E depois, uma coisa que eu gostaria, que tem a ver com aquilo que o Sr. Presidente de Câmara disse, de Lisboa disse, do ponto de vista quantitativo e disse também do ponto de vista qualitativo, julgo eu, podendo densificar o que é que isso significa em concreto e o que é que tinha no seu espírito. E já agora, para terminar, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa tratou da questão da vizinhança, do ruído, do cumprimento de normas, isso obviamente que é matéria importante, eu julgo que ela não ficaria satisfatoriamente tratada com a proposta que o Partido Socialista apresentou, mas porventura poderia ficar melhor resolvida, fortalecendo a posição jurídica dos restantes condóminos, designadamente através da feitura de um seguro obrigatório. E, portanto, gostaria de saber se o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa entende que reforçar esse quadro, designadamente com uma medida desta natureza, pode atenuar significativamente a controvérsia e o potencial conflitual de atividades desta natureza. Muito obrigado.